Olá, amigos da resenha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma etapa desse projeto, né, que visa homenagear aí grandes personalidades. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com um grande amigo. Estou extremamente lisonjeado pela presença dele. E a gente vai conversar com o Maicon Costa. O cara é uma enciclopédia ambulante, empresário, empreendedor, autor de livro, investidor e principalmente um grande pai e um grande líder de família, né, Maicon? Seja bem-vindo. Gilberto, é uma honra, primeiramente toda a honra e toda a glória a Deus. Quero agradecer pelo convite de estar aqui junto com a minha esposa. Eu espero que seja uma conversa bem agradável e que a gente possa de alguma forma contribuir àqueles que vão acompanhar a gente. Obrigado. Perfeito. A gente quer começar, né, falando da tua história. Da onde vem o Maicon? Você é natural de onde? Conta um pouquinho lá do teu começo. Então, Adilberto, nasci em Gravataí, Rio Grande do Sul. Tá aqui minha esposa. Cara, e quando eu falo da minha história, eu me encho de orgulho, porque é uma história bem longa, bem completa. Mas com 18 anos para 19 anos, eu saí de casa, né, para construir uma história com a minha esposa. E desde então a gente resolveu ter uma história junto, uma família junto. E eu digo, eu disse para ti antes, que o homem ele vira homem de fato quando ele tem filhos, né? Quando ele quando Deus coloca na vida dele, né? Na história dele, filhos. E para mim, cara, eu me tornei homem, ou seja, eu tive motivação quando eu tive nossa primeira filha, que foi a Sara, né? Então, com 18 anos, a gente saiu de casa. Eu e a Jéssica casamos, né? A gente foi namorado por 6 meses, namorou por 6 meses, já resolvemos casar. Ela diz até hoje que ela que me pediu em casamento. Eu digo que ela foi bem insistente, bem persistente. Mas, cara, minha história ela é uma história longa, uma história de superação. É uma história onde eu glorifico a Deus todos os dias, porque foi através da minha história, foi através das filhas que Deus deu para mim, que eu construí uma história, construí um legado, e até hoje eu venho construindo, porque as 3 filhas que eu tenho hoje é fruto de um relacionamento abençoado, é fruto de uma história junto com a minha esposa. É isso que eu queria falar. Eu queria que tu falasse, é o homem no meio de 4 mulheres, né? Uma família linda que a gente acompanha pelas redes sociais. Explica pra nós a família. 3 meninas e a sua esposa, né? Isso. Hoje eu tenho a Sara, 16 anos. Eu tenho a Sofia, né, que tem a paralisia e microcefalia, que tem 13 anos. E eu tenho a Antônia, que tem 9 anos de idade. E eu digo que eu sou a minoria lá em casa, né, porque eu sou homem. Mas eu falo brincando isso, mas, Adilberto, foi Deus que me abençoou com isso. Maravilhoso. E eu digo que hoje eu aprendi a conviver com mulher, eu aprendi a lidar com as mulheres, né? Na questão das minhas filhas, cada uma com o seu gênio, claro, cada uma com a sua personalidade. É óbvio que eu tenho que saber a minha posição dentro da minha casa, saber a minha posição dentro do meu lar. E foi desafiador, é desafiador, porque, imagina, são 4 TPMs lá em casa. Imagina. Então, eu sou literalmente minoria, mas eu digo que eu sou abençoado por Deus. Eu digo que eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, pela família que Deus tem me abençoado. É isso aí, rapaziada. A intenção desse projeto é justamente isso. Eu sempre, quando vou conversar com meus amigos, porque eu sempre falo que isso aqui é uma resenha, né? Por isso o nome Amigos da Resenha. E sempre peço para eles um mini script, né? E me chamou a atenção que o Maicon é um grande empresário aí de sucesso, né, muito conhecido dentro da área. A gente se conheceu através da Telecom, que é a minha área. E a primeira coisa que ele frisou é a família. E a gente começa falando e já se emociona falando da família. É verdade, e isso é um dos princípios hoje que a gente tem que valorizar muito, né, Maicon? Cara, eu digo que o homem, quando ele constrói uma família, ele tem uma motivação a mais. Ele tem algo a mais para se motivar todos os dias. Maravilhoso. Porque é o filho que ele precisa dar instrução, é o filho que ele precisa criar identidade, é a esposa que ele precisa amar, porque é bíblico, né?
homem amai suas esposas, né? Honrai as suas esposas. Perfeito. Então, quando eu entendo isso, eu consigo, de fato, construir uma história. A gente já vai falar sobre a parte profissional do Maicon, mas eu quero aproveitar e seguir nessa linha. Os teus stories, na verdade os dois, né? Da Jéssica, que tá aqui ali nos bastidores. Ela não quis sentar na mesa aqui, mas na próxima a Lu vem junto e ela participa conosco. Eu acompanho muitos stories de vocês, né? Vocês estão acompanhando a minha vida agora. Nesse momento nós estamos construindo a nossa família, né? Com o nosso primeiro filho, né? E aí eu acompanho muitos stories de vocês e a gente gosta muito de ver a forma que vocês conduzem a criação dos filhos de vocês. No momento que a gente vive, é difícil, né? Manter os princípios. Esses dias eu me emocionei com a história da Sara. Do empreendedorismo? Do empreendedorismo. Eu me vi, quando eu tinha lá 12, 13 anos, que eu sempre sonhei em ser empreendedor, sempre pensei. Eu vendia lanches, né? Fala um pouquinho do que é essa forma que se conduz, que vocês dois conduzem, melhor dizendo, para se manter dentro dos princípios. Então, Adilberto, eu e minha esposa, a gente... Palavras convencem, né? Mas o exemplo arrasta. Então, a gente procura ter o cuidado dentro de casa, o que a gente conversa, o que a gente fala, as pessoas que frequentam a minha casa, o meu ecossistema, porque isso tudo influencia na criação dos meus filhos. Isso tudo influencia de como eles vão crescer, qual o ambiente que eles vão crescer, um ambiente saudável, um ambiente desestruturado, um ambiente onde o pai e a mãe brigam, porque é nessa formação, desde a adolescência, desde a juventude, é que a gente vai formando os nossos filhos. Então, veja, se eu brigo com a minha esposa demais, se eu tenho atrito com a minha esposa demais, eu estou implantando no meu filho, eu estou construindo no cérebro dele que isso é normal dentro de um relacionamento, que isso é normal. Então, lá na frente, quando ele for adulto, quando ele tiver a sua família, os seus filhos, o que vai acontecer? É repetição de padrão. Sim. Então, mas tu sabe desde cedo isso? Não. Eu fui construindo, há 3 anos a minha esposa, a gente vem se desenvolvendo, a gente vem participando de palestra, investindo pesado em autoconhecimento, porque eu sei a forma que eu quero criar os meus filhos, eu sei que tipo de família que eu quero que eles construam, mas para que isso seja um sucesso para eles, eu preciso fazer minha parte aqui hoje, ou seja, mantendo um lar abençoado, um lar saudável, onde eu e minha esposa, porque parte tudo pelos pais. Perfeito. Eu vejo a maioria dos pais hoje reclamarem dos filhos. Meu filho está afastado. O meu filho ele está no quarto trancado. O meu filho só fica no celular. Mas deixa eu falar uma coisa com muita humildade. Hoje, o que o teu filho vem enfrentando, hoje o emocional do teu filho é culpa dos pais. Perfeito. É culpa do relacionamento dos pais, né? De como eu lido com a minha esposa, de como eu trato a minha esposa, de como eu trato o meu marido quando ele chega. É que, na verdade, os pais hoje em dia, alguns pais, né? A gente não pode generalizar nunca, né? Porque hoje a gente vive num mundo onde a gente tem várias gerações, né? Estão se encontrando várias gerações, né? A gente sempre fala que a gente é raiz, né? Mas muitas vezes a nossa raiz é um pouquinho forte e a gente tem que evoluir também. Exato. Né? Esse processo de todas as informações que estão chegando para eles através da telinha aí do nosso celular, através do convívio com outras pessoas, né? Isso aí é uma dificuldade, mas também nós temos que evoluir para poder. Sim. Porque eu vejo nos stories de vocês conversam muito com os filhos de vocês, vocês falam sobre tudo, né? Sim. Como são meninas, né? Essa parte de conversa é mais íntima, de mulher para mulher. A minha esposa tem essa responsabilidade. Mas eu, como homem, eu preciso criar a identidade dos meus filhos. E quando eu digo identidade, Adilberto, veja, a minha filha hoje, a mais velha, tem 16 anos. Perfeito. Já é uma adolescente, ela já sabe o que ela quer. Sim. Mas como é que eu construí isso? Foi desafiador, porque é uma adolescente e o ambiente que ela frequentava antes, tem o ambiente do colégio, por mais que eu crie uma personalidade dela dentro de casa, por mais que eu ensine, eu eduque, eu preciso me preocupar também com o externo. É o colégio que ela frequenta, os ambientes, as amizades que ela frequenta. Eu vejo que hoje os pais eles estão negligenciando essa parte dos filhos, deixando os filhos à vontade, à mercê do mundo. Não verificam os ambientes que os filhos estão andando, não verificam quais são as amizades que os filhos estão andando, porque
aquilo que é muito certo. Me diz com quem tu andas que eu te direi que esse ditado ele é muito certo e ele até hoje a gente precisa se preocupar com ele. Quais são os ambientes que o teu filho está frequentando? Não adianta de nada tu educar ele, tu dar princípio para os teus filhos se tu não observa as atitudes dele quando ele está fora da sua casa, quando ele está fora da tua visão, quando ele está fora do teu alcance. O que o teu filho anda frequentando? Quais são os amigos que ele está frequentando? Na escola, o que é falado? O que os amigos dele falam? Teu filho fica muito tempo fora? Muito tempo presente? Isso tudo parte dos pais. E eu preciso ter responsabilidade nisso. Os pais precisam ter autorresponsabilidade hoje. Porque é nessa fase que a gente cria personalidade nos nossos filhos. Perfeito. Ô, Maicon, a gente falou sobre a família, sobre os princípios, mas eu te conheci dentro da Telecom, né? Mas eu vejo que você atua em vários segmentos. Sim. Eu quero que tu fale um pouquinho da linha de Telecom, né? Que eu vi uma foto esses dias que tu postou lá no TBT, tu lá com o famoso Uno, né? Que o Uno é o carro que marca, né? A nossa história. Eu também trabalhei muito. E como é que tu, hoje você é dono da empresa distribuidora? Fala um pouquinho das tuas empresas e da tua história dentro da Telecom. Então, Adalberto, eu e minha esposa, a gente sempre procurava fazer algo a mais para trazer um sustento a mais para casa, né? Veja, eu trabalhei por 14, 15 anos, eu trabalhei assalariado na UOL, né? Universo Online, depois virou PagSeguro. E eu era responsável pela rede de Porto Alegre lá. E eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui focado no trabalho, sempre fui muito responsável. Mas quando minha filha do meio, a Sofia, nasceu, né, com paralisia e microcefalia, aumentou muito a responsabilidade e aumentou muito os gastos lá em casa, porque era um leite especial, sim, era fisioterapia, era hidroterapia, era médico especialista. E algumas coisas o convênio não cobria da empresa. Então eu e minha esposa começamos a correr atrás de algo diferente para fazer. Cara, eu precisava, eu não tinha tempo para ficar me lamentando, Adalberto. Eu não tinha tempo para ficar parado, cara, me vitimizando, sabe? Cara, o que eu vou fazer agora? E agora? Eu digo que eu não tive tempo para isso. Mas Deus ao longo do tempo, né, depois que fichas minhas caíram, que eu precisava fazer alguma coisa, eu e minha esposa começamos, cara... Acordamos num dia e falei, amor, a gente precisa fazer algo diferente. Aí minha esposa foi fazer unha, minha esposa foi fazer mão, minha esposa foi limpar vidro em casa de luxo. E eu fui fazer coisas por fora, Adalberto. Vou resumir aqui, senão vai ficar... Não, fica à vontade. Fui vender trufa, fui vender trufa na rua. E no vender trufa que foi o meu despertar de vendas. Maravilhoso. Quando a minha esposa fazia, eu chegava do trabalho e da faculdade de noite, a minha esposa já estava fazendo trufa. E ela fazia geralmente de 200 a 400 trufas de noite, né? E quando eu acordava cedo para ir no outro dia pegar o ônibus, já tava todas as trufas embaladinha, bonitinha, né? E, cara, eu saía para vender. Só que como eu trabalhava na empresa e lá tinha muitos funcionários em Porto Alegre, tinha mais de 200 funcionários, então lá eu já sabia que eu vendia bastante. Mas eu também vendia no trajeto, eu vendia no ônibus, eu vendia do trajeto de casa até a parada de ônibus, eu vendia no ônibus. Cara, aí me perguntavam, cara, tu não tinha vergonha? Eu falei, cara, eu não tinha tempo para pensar nisso. Maravilha. Eu precisava trazer dinheiro para dentro de casa. É que quem te conhece agora, né, através dos stories e tal, da vida de vocês, literalmente, né? Vocês, ontem, por exemplo, a gente viu a homenagem que você fez para Jéssica no aniversário dela, né? Sim, então, sim. Eu e a Lu também somos um pouquinho reflexo dessa forma que vocês conduziram a vida, dos dois olhar um para o outro, dizer, tamo junto, vamos para frente, né? Então, assim, vocês estão usufruindo daquilo tudo que vocês fizeram, né, cara? Então, sim, vocês merecem. As empresas, quais são as empresas? O que tu tá atuando hoje? Quando eu te apresentei com todos os nomes. Sim. Porque eu conheço você pessoalmente e sei que você atua em vários segmentos. Explica para nós, numa maneira geral. Sim, hoje a gente tem a Base 4 Telecom, né, que Deus me abençoou em 2013, que foi a nossa sacada. O nosso CNPJ hoje é desde 2013, né? Lá a gente, eu atuava como técnico informática e tal. E aí Deus foi me dando algumas... Foi me dando, nesse meio do processo, Deus foi me colocando pessoas incríveis no meio do caminho. Até eu chegar na área de telecom, onde eu conheci o mercado de telecom lá em 2015, quando a gente participou de uma fusão de uma empresa lá na UOL, onde eu trabalhava. Aí eu falei para minha esposa, amor, o mercado de telecom está em ascensão. O mercado de telecom vai crescer. Fibra ótica, isso vai crescer. E a minha esposa, eu nem sei o que é isso. Eu falei, amor, só confia em mim. E eu sempre falava pra minha esposa, cada vez que a gente criava algo, eu falava, a gente vai ficar muito rico com isso.
Ô, Gilberto, eu sempre declarava isso. Sim. E aí eu abri essa empresa, onde a gente começava a comercializar equipamentos de pequeno porte, né? Suítes, Sim. roteadores pequenos. Eu pegava de um fornecedor e revendia, ganhava aquela comissão pequenininha e tal. Só que eu sempre fui ambicioso, cara. Eu sempre queria achar o fornecedor do fornecedor. E eu sempre fui assim, e sempre fui assim até hoje. Até que Deus me deu a estratégia certa, resumindo aqui. Hoje a gente tem a Base 4 Telecom, uma empresa aí que, graças a Deus, mudou minha história, mudou a história da minha família. Eu posso hoje ajudar muitas pessoas através disso. E nesse meio tempo, Adilberto, eu fui conhecendo pessoas. Eu fui me inserindo em ambientes estratégicos, né, que é o poderoso ecossistema. Perfeito. E a partir disso, cara, eu comecei a ir para outros ramos, né? Porque não tem como tu gerar muita riqueza, se tu ficar somente à mercê de uma fonte de renda. Isso eu aprendi lendo alguns livros, enfim, resumindo. E a partir do ecossistema, eu construí ideias que hoje a gente tem uma empresa que a gente está aí construindo algumas casas em São Paulo. A gente tem um empreendimento lá que o ano passado a gente terminou de estruturar ele e esse ano a gente está construindo já a primeira casa. Eu estou muito feliz por isso, sabe? A gente também tem alguns investimentos imobiliários aqui em Itapema. Logo quando a gente chegou em Itapema, o ecossistema que a gente foi inserido era só de investidor imobiliário. Então, cara, não tinha como fugir disso. O famoso network junto com a egrégora, exatamente, né? Cara. O sistema, o ecossistema ali me direcionou a ser investidor. Então, hoje a gente tem alguns investimentos imobiliários em Itapema, alguns aí que já estão chegando também, investimento financeiro, que foi tudo a partir do ecossistema. As pessoas que a gente foi inserindo, conhecimento, adquirindo conhecimento com as pessoas, isso aqui, ali. Cara, hoje, graças a Deus, a gente tem algumas empresas, alguns negócios que têm dado sucesso, têm dado retorno, e algumas ainda que estão por vir, que Deus está nos abençoando aí. Que maravilha. Quando vocês casaram, vocês já foram para casa própria de vocês? Não, cara. Quando eu saí de casa, né, e a minha esposa, vamos morar junto, a minha sogra cedeu o espaço. Ela tinha uma casinha lá de madeira 5,40 por 5,40, e ela cedeu a casa porque a minha falecida sogra não queria que eu casasse com a minha esposa, né? Faz parte. Mas como minha esposa era insistente, persistente, e aí minha sogra viu, olha, não tem mais como mesmo realmente segurar. Não tem como segurar. Então eu vou fazer o seguinte, fiquem aqui na minha casa, pelo menos eu consigo controlar. E aí minha sogra cedeu a casa lá para nós, a gente ficou um bom tempo naquela casa, foi muito abençoada. Aquela casa, por mais que era uma casa bem simples, cara, não tinha nem colchão, não tinha nem armação da cama, a gente dormiu com colchão no chão. E hoje você está construindo casas? Hoje, graças a Deus, olha como Deus é maravilhoso. Isso faz quanto tempo? Que a gente... que vocês casaram, quanto tempo vocês estão casados? A gente está casado, vai fazer 18 anos agora em abril. 18 anos. O que se fala para esses jovens... igual a eu e você lá com 18 anos, que estão ansiosos para vencer na vida? Eu digo que é tudo um processo, né? Eu vejo muita gente hoje, muita gente me chama quase todos os dias, Gilberto, perguntando, cara, como é que tu venceu isso? Como é que tu venceu? Cara, é com muita humildade que eu falo isso, porque aonde Deus tem me colocado é pela misericórdia dele. Mas eu tenho pago preço por isso, viu, Gilberto? As pessoas querem riqueza, querem enriquecer facilmente, querem enriquecer sem pagar preço, querem enriquecer acordando tarde, querem enriquecer à custa dos outros e não querem pagar o preço. Cara, eu e minha esposa, por 15 anos a gente lutou. A gente batalhou, mas a gente sempre declarava, cara, lógico, desanimou, desanimava, tinha vontade de desistir, tinha, mas a gente sempre falava uma frase que a gente usa até hoje, desistir não é uma opção. Maravilhoso. Então, cara, a gente batalhou, tudo que a gente tem hoje foi porque a gente lutou, a gente pagou o preço. E aí eu vejo hoje jovens, e eu conheço muitos jovens que hoje eles entendem o processo, eles pagam o preço, eles sabem o que precisa ser feito e faz. Mas eu vejo também muitos jovens que querem o processo fácil. Eu sempre digo, esse dia veio um jovem para mim e perguntou, Maicon, cara, o que eu posso fazer assim, ó? Eu fui num evento que eu fui em Orlando, veja isso, Sim. Um evento que eu fui em Orlando, e aí eu tava conversando com um amigo que eu conheci lá, na frente do evento da Lagoinha Church lá, e aí aqueles jovens viram conversando e eles vieram para perto, porque eu tava falando de família, sobre casamento, e aí eles vieram, são dois jovens, um tinha 18 e outro tinha 21, e aí eles são sócios de uma empresa de roupa e tal, e aí eles perguntaram, cara,
que legal que tu tava falando da sua família, cara, eu quero construir, sabe? A gente abriu uma empresa, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, e a gente queria uma dica tua que já é casado, o que a gente pode fazer, cara, pra construir uma família sólida, abençoada, pra gerar riqueza. Eu falei, cara, primeira coisa, casa. Maravilhoso. Primeira coisa, casa. Porque, cara, a própria Bíblia me ensina, é melhor 2 do que 1. Perfeito. Porque quando um cair, o outro tá lá pra levantar. Cara, e não tem coisa melhor quando você tá casado com a pessoa certa, quando você tá casado pelo direcionamento de Deus. Porque, cara, um homem vai até longe, mas bota uma mulher, cara, honrada do lado, uma mulher abençoada, cara, aquela mulher vai te fazer correr uma maratona, irmão. Perfeito, perfeito. E eu sou o exemplo claro disso, né? Vocês acompanham também a minha vida aí, sabe? Falando nesta linha aí, você acabou de falar que teve nos Estados Unidos recentemente, num evento da igreja, né? Sim. Tu tá o tempo todo servindo a Deus, cara. Fala do Legendários, e a gente congrega na mesma igreja, a gente frequenta a mesma igreja, a gente tem muita sorte. Na verdade, a gente é iluminado por Deus, né? Porque a gente tem aqui fica um grande abraço ao pastor Maico. Eu sou um cara fã declarado, né? Além de ser conduzido por ele em muitas coisas. Então, fala um pouquinho de tudo que tu faz para edificar o nome de Deus aí o tempo todo. A gente foi na família, foi na tua história, mas tu sempre coloca Deus à frente de tudo. Ô, Gilberto, eu coloco isso, sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que o que eu tenho hoje foi porque Deus me abençoou. Deus, ele me honrou. E eu não tenho como não, todos os dias, eu glorificar o nome dele. Eu faço isso todos os dias, cara. Porque eu sei que o que Deus tem colocado nas minhas mãos. E eu sei que o que ele vai fazer ainda na minha vida. E quando eu falo do reino, cara, eu sou muito grato por isso. Porque, assim como aqui a palavra de Deus diz, né? Esse aqui é um dos segredos, cara, para prosperidade. Eu não falei antes, mas as pessoas me perguntam, qual é o segredo da prosperidade? Primeiro, casa. Casa que tu vai ver, cara, a motivação que tu vai ter extra. E o segundo, cara, quer gerar riqueza, quer prosperar, seja generoso. Falou tudo. Seja generoso. Cara, as pessoas querem enriquecer, mas elas não querem tirar a mão do bolso. Elas não querem abençoar outras pessoas. Só primeiro vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ei, meu amigo, o reino precisa ser edificado. E pro reino ser edificado, precisa tirar do bolso. Não tem o que fazer. Precisa ser generoso. Então, tá aqui um dos segredos. Primeiro, case. Segundo, seja generoso. E quando eu falo do reino, Adilberto, eu falo com muita alegria, porque hoje eu congrego na embaixada, né? E a gente começou lá de Balneário, hoje a gente foi para Itapema, que está perto da nossa casa, né? Sim. Mas a embaixada mudou a minha visão sobre empreendedorismo. Total. A embaixada mudou a minha visão, como eu vejo a minha esposa, a minha família, e ao mesmo tempo eu consigo prosperar financeiramente. Cara, é incrível isso, cara. Eu comecei a congregar na embaixada muito pela minha esposa. Ela ia antes, depois eu comecei a ir. E eu lembro uma fala do pastor que ficou na minha mente e realmente eu saí com... A gente cria alguns preconceitos que vêm da histórico de família, sim, né? Cultural mesmo, né? Nós somos do Sul, tu sabe como é que funciona. Mas eu lembro muito bem quando o pastor Marco falou, a nossa intenção é que a gente evolua com uma fé inteligente. E se puder definir o que a gente vive hoje, é exatamente isso. Uma fé inteligente é onde a gente entende que precisa do habitat, de tudo ao nosso redor para fluir, né? E quando a gente fala do reino, Gilberto, a embaixada, eu digo que eu fui para a embaixada, foi por uma direção de Deus. Quando a gente veio para cá, a gente começou a congregar na Assembleia de Deus, e minha esposa já queria sair da Assembleia de Deus. Eu falei, não, só quando Deus me direcionar. E aí, resumindo aqui, a gente foi num culto, conhecer a embaixada de Balneário, e o pastor Maico estava pregando lá, e o pastor Maico estava pregando justamente uma palavra que eu tinha ministrado para minha esposa de manhã, no mesmo dia. Eu falei, amor, é a direção de Deus. E a partir dali, a embaixada me fez eu aumentar a minha visão sobre o reino, sobre prosperidade. Lógico que todo crente ele merece ser próspero. Claro. Porém, a gente precisa entender a prosperidade e aonde está o meu coração. Se é na riqueza ou se é no reino. Perfeito. Quando eu entendo essa diferença, eu posso sim ser próspero. Eu posso sim, além de prosperar, ajudar outras pessoas. Porque eu entendo o que é o reino, eu entendo onde está o meu coração. Meu coração precisa primeiro estar no reino, precisa estar nas coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
E quando eu fui para a embaixada, o nosso servir, eu já tinha um servir muito forte, viu, Adilberto? Sim. Que isso eu aprendi muito na Assembleia de Deus, e eu trouxe isso. Mas quando eu cheguei na embaixada, eu consegui, de uma forma muito geral, eu consegui melhorar esse meu servir. Aonde eu estava servindo, a forma que eu estava servindo e qual era as pessoas que precisavam ser honradas através disso. E quando eu cheguei na embaixada, conheci os legendários, né, que onde mudou de fato a maneira que eu me via como homem, a maneira que eu me via como sacerdote do meu lar. Foi na embaixada. Eu digo que, graças à embaixada, hoje eu mudei totalmente a minha visão de família, de negócios e do reino, cara. A gente fala projeto, né, o Legendários, mas ele é muito mais que um projeto. Muito mais. E eu acompanho desde que quando começou no Brasil, né, o pastor Ricardo, nosso pastor também, o Ricardo Bernardes, é um dos líderes, dos pioneiros aqui. E a gente via, sabe, o pessoal se unindo, 2, 3, depois 10, 15. É maravilhoso ver o que está acontecendo, né? E é por isso que eu sempre falo, né? Eu tenho um projeto também, que é o Ousado Amor de Deus, que é um perfil que a gente criou para... Todas as manhãs eu posto um vídeo em homenagem a Deus. Uau. Porque eu comecei a entender que a gente tinha que parar de fazer críticas à internet. Eu, por exemplo, você também vem da área, eu trabalho com internet desde 2005, cara. Uau. E eu vi a internet ser garimpada por pessoas que no começo não tinham entendimento. E aí chegou um momento, que foi ali 2012, 2013, as pessoas começaram a falar, a internet só tem coisa ruim, só tem coisa ruim. E o próprio povo cristão acabou criando esse rótulo na internet. Ou seja, eles fugiam disso, né? Eles fugiam da internet. Se eu ir lá me expor, não vai ser legal. E hoje não, cara. Depois de 2019, 20, tu é um que todo dia você coloca alguma coisa lá. Se posicionando, né? Nossos pastores também hoje são literalmente influencers, né? Que conseguem falar do amor de Deus. Então, assim, a gente está começando a utilizar a internet e também tirar essa mística de só que tem coisa ruim, né? A gente pode... Tu usa muito isso, né? Para mandar uma mensagem, para falar. Sim. É uma frase que eu li uma vez num livro, Adilberto. O que preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, graças a Deus, que nem tu falou agora, que o cristão ele está se posicionando na internet. Isso. O cristão ele está falando na internet. Por muito tempo, o cristão foi silenciado. Né? Por muito tempo o cristão ele foi ridicularizado na internet. Mas hoje, graças a Deus, o número de cristãos no Brasil tem aumentado. E hoje nós somos uma grande massa, uma grande maioria. Por quê? Porque homens têm pago o preço por isso. Homens como o pastor Ricardo têm ido lá na Guatemala para trazer um evento aqui para o Brasil, para transformar a vida de famílias e de casamentos e de homens. Que a partir daí, homens estão se posicionando, homens estão entendendo que ele precisa se posicionar como sacerdote dentro de casa. E aí, quando eu me posiciono, Adilberto, aonde que eu tô, eu consigo falar do reino. Aonde que eu tô, eu consigo glorificar o reino. E aí, cara, basta eu abrir a câmera e falar algo da parte de Deus que eu atinjo muitas pessoas. Então veja a importância quando a gente se posiciona na internet. Mas eu tenho vergonha. Mas não importa. O primeiro vídeo, o segundo vídeo, no quarto, no quinto, já vai ser tranquilo para você. Já vai ser uma rotina. Mas você precisa fazer. Você precisa começar. Que nem eu disse, né, a frase, o que preocupa é o silêncio dos bons. A gente precisa se posicionar, a gente precisa abrir a nossa câmera e falar do amor de Jesus, Adilberto. Porque onde o evangelho não chega, uma simples live, um simples story pode ser o suficiente para mudar a história de uma família. Tu vive isso todos os dias, eu vivo isso todos os dias com o Ousado Amor. A gente está hoje já somando as redes sociais com mais de 130 mil pessoas e todos os dias... A gente tem que dedicar 1 hora, pelo menos, né? Porque eu sou empresário também, tenho várias outras situações. Mas a gente recebe todos os dias mensagens dizendo, maravilhoso o vídeo. Uau. Isso aqui me aliviou. Eu tava desistindo. Eu preciso de... Ou pior, às vezes tu acorda um pouquinho mais tarde, ou você sai para um compromisso, aí depois tu posta o vídeo, vem aquela mensagem, não tem vídeo hoje? Olha isso. Então, quer dizer, com tudo isso, né, pessoal, vocês estão vendo aí o Maico. A gente está gravando um episódio, mas eu quero voltar a ter muitas outras conversas contigo. Bem. E o Maicon pegou toda essa história dele e tá colocando em um livro. Isso. Fala do livro que tá pronto para sair já, Maicon? Isso, cara. O livro é um presente de Deus. O ano retrasado, um cara chegou em mim e falou, Maicon, ele viu uma história
A gente tomou um café, ele falou, Michael, a tua história pode transformar a vida de outras pessoas. Pode transformar a vida de outras famílias. E aí, aquilo ali, eu fui pra casa com aquele pensamento. Minha esposa tá até ali. Eu e minha esposa fomos pra casa e, cara, aquilo ali martelou pra mim. Eu falei, cara, se for pra edificar o reino, se for pra glorificar o nome de Deus, eu vou fazer esse livro. Mas que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus direcionado. E aí, Edilberto, as coisas começaram a acontecer. E foi tão de Deus que hoje a capa do meu livro... Pena que eu não posso mostrar agora a capa. Não tem problema. Mas na próxima eu já vou estar com ele aqui, em nome de Jesus. E a capa, ele não aparece o meu rosto. Algumas pessoas perguntaram, mas por que não aparece o teu rosto? Porque não é sobre mim. Não é sobre mim o livro. O nome dele. Só fala o nome que as pessoas já vão entender qual Você nasceu para prosperar. Perfeito. Você me mandou ontem um script, eu já li aquela frase e eu falei, pô, a gente espera muito desse livro. Sim, exato. E esse livro vai contar um pouco da minha história, a minha trajetória. E também esse livro ele vai ser um como se tornar a sua versão todos os dias. Uma melhor versão tua todos os dias. Direcionado por Deus. Foi um livro que eu paguei o preço. Eu busquei direção de Deus. Então ele está quase pronto. Acredito que até o final deste mês... de março, eu já tenho ele pronto. A gente vai colocar alguns exercícios, eu quero colocar algumas videoaulas, porque, Edilberto, eu quero que seja algo, não só um livro, que o cara pegue o livro e coloque na prateleira, sabe? Certo. Comprei um livro, posta lá e... Sim. Não, eu quero que esse livro mude de fato a vida de uma pessoa. Eu quero que esse livro edifique o lar de alguém que comprou, sabe? Não é qualquer livro, não é por dinheiro, não é isso, cara. Deus tem me colocado em lugares muito abençoados, Deus tem me dado muitas coisas, muitas riquezas hoje, que eu glorifico o nome dele. Por isso que esse livro que eu fiz, cara, que foi direção de Deus, ele pode mudar a história de um homem, ele pode mudar a história de uma família, porque ele não é um simples livro, ele foi consagrado. Então eu tenho a convicção, cara, que Amém. esse livro vai mudar a história de uma família. Amém. Você falou que passaram por algumas dificuldades lá no começo, né? Sim. Se tu voltasse com o teu livro embaixo do braço, a gente tá aqui numa teoria, tá? Porque o pessoal tá falando aí muito sobre voltar, né, ao passado. Tu voltasse com o teu livro embaixo do braço, fosse lá entregar pro Maicon lá, 18 anos, que tava lá morando na casa da sogra, que não queria que tu casasse. Uma brincadeiras à parte, né? O que você falaria pra esse Maicon na hora de entregar esse livro? Rapaz, que pergunta poderosa, hein? Fica à vontade. Cara, eu falaria o seguinte. Eu falaria para aquele Maicon, para ele não desistir. Para aquele Maicon continuar persistindo. Porque a história dele, por mais que ainda é desafiadora, vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, para ele não desistir, para ele continuar buscando e para ele continuar glorificando o nome de Deus. Porque lá na frente vai fazer sentido. Maravilhoso. Eu quero que tu fale das tuas 3 filhas. Um recado para cada uma delas. Que elas estão assistindo, né? Ah, vai. Então, para Sara, a minha primogênita, não tem como falar dela. E a Sara, ela até me emociona. A Sara, ela me fez ser homem. Ela me fez ser homem muito rápido, sabe? A ser responsável. Porque a Sara nasceu numa época que a gente estava muito fragilizado, tanto quanto casamento, como homem e mulher, quanto financeiramente. E a Sara, ela passou muitos desafios ao longo, né? Ela passou todo o trabalho que a gente passou, a Sara passou junto. Então, o que eu quero dizer para a Sara é que ela é uma menina iluminada. Ela sabe a menina que ela é, o valor que ela tem. Eu tenho, todos os dias, eu tenho falado isso para ela. O quão importante que ela é na nossa vida, o quão importante ela foi na minha formação de homem. E eu deixo muito claro para ela, e ela sabe disso, tanto que até hoje ela fala, mas eu quero dizer, Sara, você é uma menina iluminada, você é uma filha amada de Deus. Eu não tenho dúvidas que a história que tu vai construir com a tua família, com o teu marido, que vai ser legendário, com as tuas filhas. Amém. Eu sei que tu vai construir uma história, tu vai construir um legado, porque o que tu tem visto dentro de casa, o que tu tem percebido dentro de casa é um pai que busca sempre criar uma identidade forte, criar uma família abençoada e sempre honrando vocês. Então eu tenho certeza, Sara, que tu vai ser uma menina iluminada, tu vai ser muito usada por Deus e a tua geração será muito mais abençoada. Para Sofia,
a minha do meio, a minha eterna filha, vai ser minha eterna bebê. É um milagre de Deus, eu digo que é um pedaço do céu na terra, né? Há poucos tempos atrás, aí, menos de um ano, a gente quase perdeu ela, mas lá na frente fez muito sentido, Adilberto. Foi um desafio que Deus nos pediu para minha esposa, que a gente devia entregar a Sofia para ele, sabe? E quando a gente entendeu isso, lógico, para nós foi um desafio muito grande, mas eu entendi que era o processo. A gente devia ser dependente de Deus. Deus queria que a gente fosse dependente dele. E que a Sofia está aqui na Terra o tempo que Deus achar que ela deve ficar. Então, hoje é muito claro para nós, depois desse entendimento. Então, Sofia, tem uma bênção, tem um céu aqui na Terra. Todos os dias, antes de ir para o escritório, eu passo no quarto dela, eu dou um beijo no rosto dela. Eu digo que ela tá uma adolescente meio rebeldezinha, né? Sim. Às vezes ela tá braba, às vezes ela tá rindo. Mas aquele quarto é um quarto iluminado, porque a Sofia é um presente de Deus para mim. A Sofia me fez enxergar Deus de uma outra forma e ser totalmente dependente de Deus. Amém. E a Antônia, a minha ultiminha, que a gente fala, tem 9 anos de idade. É uma criança alegre. Cara, aquela criança tem energia, que eu vou te contar uma coisa. Ela faz de mim o que quer, cara. As pessoas falam, nossa, Michael, tu é um pai, cara. Com a Antônia eu não consigo. Eu não consigo ser aquele pai, cara. Ela consegue ela desestabilizar, cara. Porque eu não consigo ser aquele pai. Antônia, tá de castigo. Não consigo, cara. Ela com aquele rostinho meigo, ela com aquele jeitinho dela. Então, Antônia é a nossa ultiminha, né? É uma criança alegre, é uma criança divertida, é uma criança iluminada por Deus também. Eu tenho certeza que é uma criança que tem visão, ela tem um dom que Deus está entregando para ela. Uma vez ela chegou na nossa mesa e teve um sonho que Deus revelou para ela. A gente ficou chocado, Adilberto. Naquela mesa foi algo que estava nos evangelhos. E ela nunca leu essa parte do evangelho. A gente ficou... Cara, aquela mesa a gente começou a chorar. A gente começou a se emocionar porque a direção que Deus está para ela, a visão que Deus deu para ela, e ela entregou para nós. Então, tenho certeza que a Antônia tem uma visão de Deus. Ela tem um dom que Deus entregou para ela. Então, eu tenho certeza que vai ser uma mulher de Deus. Vai ser uma mulher que vai edificar o reino e terá também uma família próspera e abençoada. O Pai te ama demais. Sara, Sofia, Antônia, o Pai ama vocês demais. Maravilhoso. Tô aqui acompanhando porque eu quero ser um grande pai. Vai ser, eu me inspiro muito em vocês todos. Se quiser olhar para ela, tu olha. Se não quiser olhar para não se emocionar, fica à vontade. O que é a Jéssica para você, meu querido? Cara, minha esposa, Jéssica, cara, eu digo que Deus foi muito assertivo quando Ele colocou a esposa no meu caminho. Desde quando a gente se conheceu, começou a namorar, eu vi a determinação no olho dela e toda a história que a gente construiu, as coisas que a gente conquistou, os lugares que a gente frequentou. Eu digo que se eu tô aqui hoje, olhando para ti nesse lugar aqui, foi porque eu tive uma mulher que, quando eu estava desanimado, ela me animou. Quando eu estava a ponto de desistir, ela me ergueu minha mão. Quando eu estava a ponto de explodir, ela falou, calma que amanhã é um outro dia. Quando eu já não tinha mais força de orar, ela orava por mim. Então, eu digo que a minha esposa é um presente de Deus. Eu te amo eternamente até Jesus voltar. E é por isso que eu faço tudo por essa mulher. As pessoas falam, nossa, Mike, mas tu é muito... Mas é porque eu sei o que essa mulher pagou preço. Ela pagou muito preço para estar aqui hoje. Não é porque hoje a gente tem o que tem, mas é pela história que a gente construiu. É por trás dos bastidores. Eu sei o que ela passou, eu sei o que ela enfrentou até dentro da família dela, para poder ficar com a gente, para poder permanecer com a família. E ela lutou contra tudo e contra todos, cara. Então, Adilberto, eu sou grato a Deus pela minha esposa. Eu honro, sim, minha esposa todos os dias. Eu faço questão de mostrar isso para todo mundo, o quanto eu admiro ela, o quanto eu honro ela, porque eu sei que para um homem longe, ele precisa de uma esposa fiel,
uma esposa que ombreia a sua causa, que motiva quando ele está desanimado, que levanta ele. Então, minha esposa, sim, é uma esposa de provérbios. Ela paga o preço pela nossa família, ela paga o preço pela nossa casa. Ela é uma excelente dona de casa, ela é uma mãe guerreira. Eu nunca vi uma mãe capaz de ser uma leoa com os filhos. Então, tudo que ela faz por nós, que ela representa dentro da nossa casa, então sim, eu pago o preço por ela. Ela não precisa, eu falo para ela que ela não precisa fazer força, cara, porque se for preciso para sair todos os dias para batalhar, eu faço por ela, porque é o que ela tinha que fazer, ela já fez. E a nossa família hoje é sólida porque teve uma mulher de oração por trás disso. Amém. Eu falo isso, eu falei que o meu projeto, ele não é um projeto visando, como é que eu vou dizer? Talvez fama, talvez, né? Óbvio Sim. que o meu projeto, a intenção é edificar os meus convidados. Amém. Tá? Por quê? Porque quem me conhece também sabe que eu e a Lu temos um relacionamento bem parecido com o de vocês. E as pessoas têm uma frase que sempre falam, não existe Beto sem Lu e nem Lu sem Beto. Uau, e aí isso é esses dias a incrível. gente estava acompanhando vocês, porque a gente é amigo de se encontrar pouco, né? Verdade. Mas o carinho que fica e o fato Admiração. por exemplo, a gente se conheceu num evento de telecom, e aí não deu, acho que um mês, nós nos encontramos na embaixada. Verdade. E a gente, ficou muito feliz, né? Verdade, porque a gente, verdade. É aquela história, bateu, né? Você se sentiu bem com as Sim. pessoas, nós sentamos na mesa. Bateu né? os princípios, né? Bateu os princípios, falou tudo. Então, assim, e a Lu falou assim, ó, o Beto, Maicon, não tem Maicon sem Jéssica, nem Jéssica sem Maicon. Exato, entendeu? Só pra você entender o bastidor. Pessoal, a intenção desse projeto é justamente isso, falar com pessoas que possam edificar, que possam contribuir, tá, Maicon? Eu quero que tu dê um recado. Faltou a gente conversar alguma coisa nesse momento e quero te fazer um convite, tá? Esse projeto é Amigos da Resenha. Então eu quero te convidar para uma próxima vez, para tu trazer um amigo seu, pra gente sentar aqui e conversar com esse teu amigo também, alguém incrível. Que possa edificar. O projeto é esse, tá, pessoal? É Amigos da Resenha. Então aqui a gente vai pontuar tudo, tá? Eu quero falar sobre a vida, sobre pessoas, sobre história, né, num todo. Faltou alguma coisa? Quer dar um recado para alguém? Fica à vontade. Cara, foi bem incrível. Acho que não faltou nada. Acho que o que tinha que acontecer, aconteceu. Quero te agradecer pelo convite. Ter um amigo incrível, um empresário abençoado. Vai ser pai. Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida. Amém. Que eu tenho certeza que tu vai ser um pai incrível. Tu vai ser um pai dedicado. Muitas coisas Deus vai colocar nas tuas mãos. E o teu lar vai ser um lar abençoado, um lar edificado, porque o que tu tem feito aqui é trazer de fato pessoas para edificar, pessoas que vão ir para um próximo nível, através do diálogo, através da conversa, através de poder ajudar outras pessoas. E quando a gente pensa em reino, quando a gente pensa nas coisas de Deus, Deus abençoa. Deus ele faz a gente prosperar. Amém, eu creio. Então, a lei do retorno é essa. Quando eu faço o bem para os outros, isso retorna para mim, mesmo eu não querendo isso. Porque é o que tu faz. Tu vem aqui, convida as pessoas para honrar a vida delas. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua família. Deus vai honrar aquilo que tem colocado nas mãos dele. Então, muitas coisas eu vejo que Deus vai te abençoar. E esse filho que está vindo é um projeto de Deus na tua vida. E tu vai ser um pai incrível. Então, eu só tenho que agradecer de fato ao teu carinho, como tu recebeu a gente aqui, com muito carinho, com muita honra. Me senti muito feliz, me senti de fato bem abraçado aqui. Então, Adilberto, não faltou nada. O que sobrou foi gratidão para ti, meu amigo. Cara, eu agradeço, porque é um projeto que a gente se dedica, né? Quer fazer bem feito, então isso necessita que você também se dedique para que isso aconteça, mas também a sintonia de conversa e a pessoa estar apta, né, a bater um papo, contar a sua história. Eu quero que você fale sobre as suas redes sociais, dá os teus arrobas aí para o pessoal seguir e fique na expectativa aí da chegada desse livro. Então, para quem é provedor de internet, eu vou deixar aqui minha empresa, Base 4 Telecom, Base número 4 Telecom. Acompanha a gente lá, segue a gente lá. E para aquele que quer dar um próximo passo, quer melhorar como homem, como pai, como sacerdote, me segue lá no meu Instagram, Maicon Costa, número 2.
Nas próximas semanas aí, até o final do mês, a gente vai falar sobre o meu curso que está prontíssimo. É algo também da parte de Deus. Aí eu tenho uma equipe por trás disso, então eu paguei um preço alto. Eu busquei muito conhecimento, então não é qualquer curso que vai ser lançado e também não é qualquer livro. Então me acompanhe nas redes sociais, acompanhe lá as minhas postagens, nosso feed. Todo dia tem uma postagem que vai te ajudar a ir para um próximo nível. Quem sabe é uma frase que eu falo, é um vídeo poderoso que pode te dar uma direção certa, né? Às vezes é uma frase que eu falo no vídeo que é o suficiente para a pessoa, Adilberto, dar um estralo. Perfeito. E realmente faltava isso para a vida dela. Então me acompanhe lá, Maicon Costa 2, que eu tenho certeza que vai edificar e vai fazer com que você vá para um próximo nível e vai fazer de fato você ter um lar abençoado e próspero. Perfeito. Marco, finalizando, mais uma vez te agradecendo. Obrigado. Tá? É uma satisfação enorme ter você aqui. Amém. E que a gente possa ir para próximas etapas juntos, né? Amém. Ou participando de uma maneira geral, torcendo que dê tudo certo na vida de vocês. Amém. Né? E que vocês continuem sendo essa família maravilhosa. Amém. Gratidão, meu amigo. Vocês que estão aí, sigam o nosso perfil, né? Espero que vocês... Se vocês chegaram até esse momento, é porque a nossa conversa foi boa, né, Maico? Então, eu convido vocês a prestigiarem também os nossos próximos episódios. Um abraço a todos e até a próxima.